Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma quarta-feira juntos, reunidos, você aí na sua casa. Alguns eu acredito que estão até debaixo da coberta. Mas que bom poder estar com vocês de novo, para juntos a gente poder meditar na palavra, orar, poder aí colocar o nosso coração de forma especial diante do nosso Senhor e Salvador. Mas é bom. Espero que você esteja bem, que você esteja com saúde, que você esteja aí com os seus e vivendo de forma abençoada junto com os seus, tá bom? Esse é o meu desejo, o meu coração, que vocês possam trabalhar cada dia mais aí o relacionamento, esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, enfim, que vocês estejam aí crescendo nesse tempo, crescendo, aprendendo e crescendo e melhorando. E aí lembrando até o hino antigo nosso, sempre melhorando no Senhor. Então, para melhorar, é preciso que você permita, deixe que o Senhor que controle, que domine, que esteja aí no relacionamento de vocês, para que esse tempo juntos seja um tempo abençoado em nome de Jesus. Mas que bom, mais uma noite, mais uma quarta-feira, e a gente pode aí meditar na palavra do Senhor e juntos dessa forma, crescermos aí diante da palavra do Senhor, tá bom? Bom, vamos orar? Vamos colocar já esse tempo diante de Deus, curva aí sua cabeça na sua casa, ore, põe aí aquilo que está no seu coração diante de Deus, quem sabe questões de saúde, questões financeiras, questões profissionais, questões de relacionamento, coloque aí diante do Senhor. A palavra nos garante, Ele diz que estaria conosco todos os dias. Então Ele está contigo, está comigo, está conosco, está em nós, sobre nós, entre nós. Então creia nessa palavra e coloca aí o seu coração agora diante do Senhor, a sua mente, e vamos estar aí orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade da gente estar junto e que Ele trabalhe na nossa vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento, muito obrigado porque nós podemos novamente, juntos dessa forma, nos relacionar contigo como igreja, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos que estão agora junto comigo online, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu coração, a sua mente, a sua fé, em nome de Jesus, Pai, que possam crescer, ó Deus, amadurecer em nome de Jesus. Faz isso, cuida de cada um, sara, restaura, liberta, abençoa, cumpra os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um, para o lar de cada um, que eu sei, eu creio, e a Tua palavra nos diz que o Teu propósito, a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado por essa noite. Eu quero já colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida dos enfermos, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor liberte, que o Senhor sare. Oramos por esse tempo, sempre que nós estamos orando por esse tempo que a gente está vivendo, ó Deus, colocando diante do Senhor. O Senhor sabe que a nossa oração é: Deus, abrevia esse tempo. Deus, abrevia esse tempo em nome de Jesus. Que surjam medicamentos, que apareça uma vacina, que essa enfermidade, esse vírus caia por terra em nome de Jesus. Eu vou sempre orar dessa forma, Pai. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso. Enfim, por saber quem é o Senhor, eu abro o meu coração diante do Senhor, eu coloco diante do Senhor aquilo que vai aqui dentro, que o Senhor sabe. Que o nosso desejo, o meu desejo, é que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, Pai. Então eu coloco agora a vida, o lar, a família, a casa de cada um, a saúde de cada um, Senhor. Que o Senhor abençoe, que a gente possa encher o nosso coração de esperança na Tua presença, porque nós estamos no Senhor, estamos com o Senhor, e que a gente aprenda cada dia a aquietar o nosso coração e experimentar essas duas realidades na nossa vida. O fato de que nós estamos no Senhor e que o Senhor está conosco e também estamos com o Senhor. Muito obrigado. Fala conosco por meio da palavra Tua, que o Senhor a use sob a ação do Teu Espírito Santo. Eu oro
colocando esse tempo diante do Senhor e faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos em Atos, né? Atos hoje, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ler aí, a partir do versículo 1, ali quando fala de Saulo. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, no apedrejamento de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samária. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Talvez entremos também nos versículos, a partir do versículo 9, mas vamos ficar até aqui por enquanto, até o versículo 8. Vocês viram o que aconteceu? Estevão foi apedrejado, morreu apedrejado, e diante daquele momento, aquele apedrejamento que houve, disse que desencadeou uma grande perseguição atrás, em cima da igreja, depois do martírio de Estevão, e a palavra diz que os irmãos, o povo foi disperso, saíram, foram para Samaria, Judéia, espalharam. Então aqui a gente percebe, nesse momento aqui, acontecendo aquilo que diz lá em Atos 1:8. Atos 1:8, que você e eu conhecemos, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui a gente tem aí essa dispersão, esse povo sai, vai, e a gente vai estar vendo aqui aquilo que começa a acontecer na vida da igreja, que se espalha. Mas eu queria só me deter um pouquinho nessa questão do Saulo. Diz que Saulo, aqui é a primeira vez que aparece o nosso apóstolo Paulo, mas aqui ainda como Saulo. Diz aqui o texto que Saulo estava aprovando, dependendo da sua tradução, aprovando, consentindo, concordando com o apedrejamento de Estevão. Saulo, que depois veio a se tornar Paulo, o grande apóstolo Paulo, aqui nesse momento, o primeiro momento que lhe aparece na palavra de Deus, diz aqui que ele estava aprovando, consentindo, concordando com o apedrejamento, com a morte de Estevão. E aí no versículo 3 diz que esse mesmo Saulo, ele assolava, ele queria destruir, dependendo da sua tradução também, devastava, perseguia e trancava, jogava os cristãos na prisão. Esse foi Saulo. Essa vida feroz, essa vida com o desejo de acabar com a igreja do Senhor Jesus, que crescia, que aparecia, que crescia e que estava sendo cada dia mais percebida. Então Saulo respirava ameaças de mortes contra esse povo e perseguia e jogava muitos na prisão. Então aqui é esse primeiro momento que aparece Saulo na história que depois se torna Paulo, o grande apóstolo. Aqui a igreja, ela está numa grande perseguição, e nessa grande perseguição diante do que está acontecendo, diz que esse povo foge, eles saem, eles são espalhados, eles vão para o lado lá de Samaria, vão para toda a Judéia, porque eles estão sendo perseguidos. Então cumprindo aqui Atos 1:8, mas é interessante porque eles saem, olha só o que diz o versículo 4, isso é fantástico. Eles com certeza saem porque estão sendo perseguidos,
Mas olha o versículo 4. Os que haviam sido dispersos, que saem, que vão, pregavam por onde quer que fossem. Olha só, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eles saem, mas eles saem dispostos a cumprir a missão de ser testemunha do Senhor. Saem dispersos porque estão sendo perseguidos, mas mesmo os perseguidos indo para lá e indo para cá, eles não deixam de anunciar, eles não deixam de proclamar, eles não deixam de falar a respeito da palavra, a respeito do Senhor. Saem proclamando. E aí, quando eu li esse texto, eu me lembrei do que diz lá em Mateus, capítulo 28, que eu e você conhecemos, versículo 19, que a gente conhece lá de ide por todo mundo. A melhor tradução para esse texto de Mateus 28, 19 é indo. Indo. E é isso que esse povo fez, porque eles saíram fugidos, foram espalhados, ou seja, eles estavam indo para lá e para cá. Então a melhor tradução é indo, por onde vocês forem, aonde vocês estiverem, anunciem, proclamem, sejam testemunhas, por onde vocês forem, indo. E foi o que aconteceu com esses nossos irmãos, indo. E aí, muda um pouquinho, né? O id, não é o id, você tem que ir para algum lugar, não, indo, por onde você for, onde você estiver, pode ser aqui, pode ser lá, em outra cidade, onde você for morar, onde você for habitar, por onde você passar, por onde você for, onde você estiver vivendo, seja discípulo, pregue a palavra, pregue o evangelho, dê testemunho da sua fé. E isso aqui aconteceu com esses discípulos nesse momento, nesse tempo, e assim eles foram, e por onde eles foram, eles anunciavam a palavra do Senhor. E logo aparece Filipe no versículo 5, olha só, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Filipe, esse Filipe é um daqueles 7, junto com Estevão. O primeiro nome que aparece é o Estevão, cheio do Espírito Santo, e aí logo em seguida vem falando de Filipe. Era esse o Filipe aqui, esse Filipe que está ali junto com Estevão, um dos 7, que assim como Estevão, também parte para a proclamação, para o evangelismo. Interessante, eles foram escolhidos, eleitos para cuidar da questão social, vocês lembram? Mas Estevão já parte para esse lado, e aqui a gente vê e aparece Filipe fazendo a mesma coisa, indo, anunciando, pregando, se tornando um evangelista. E assim como Estevão, da mesma forma, olha só, diz que ele realizava sinais. Vocês lembram de uma das últimas mensagens que eu disse? É muito importantinha essa palavra, sinais. Olha lá, versículo 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Sinais miraculosos. E eu disse a respeito disso aqui, esses sinais eram sinais que provavam que Jesus, a quem eles pregavam, anunciavam, testemunhavam, era o Cristo. Esses sinais miraculosos que eles faziam, tinha essa finalidade, era mostrar que Jesus, que eles serviam, que eles testemunhavam, que eles pregavam, era o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, e era na autoridade do nome desse Jesus, que eles faziam o que faziam. Era debaixo da autoridade do nome desse Jesus, que eles faziam o que eles faziam, aquilo que Jesus fez e lhes deu autoridade para fazerem. E aí diz, os sinais miraculosos, e aí do versículo 7 diz que esses sinais que eles faziam, eles expulsavam espíritos imundos, curavam paralíticos e mancos e enfermos. Agora,
É interessante o versículo 7, o finalzinho dele, que diz assim: assim houve grande alegria naquela cidade. Quando eu li isso e quando eu estava meditando nisso, essa questão da grande alegria nessa cidade, o que veio no meu coração é que a pregação do Evangelho é canal de grande alegria. Com certeza por isso que os anjos, quando avisam aos pastores, diz a eles que trazia novas de grande alegria, que trazia boas novas, o Evangelho de grande alegria. E aqui, a pregação desses discípulos, o que eles faziam, desses apóstolos aqui de forma especial de Filipe, o que ele fazia, curava um, curava outro, expulsava espírito maligno, a boa obra que eles faziam era um motivo, disse que houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque o Evangelho é canal de alegria. O Evangelho é canal de alegria na vida do ser humano, da história do ser humano. Em Cristo nós somos salvos. O Evangelho do Senhor Jesus nos dá salvação, nos dá transformação, nos dá vida eterna, nos possibilita uma nova vida, nos possibilita acabar com a tristeza, com a amargura, com o rancor, com o ódio, com a vingança, com tudo aquilo que estraga, que atrapalha, que prejudica a nossa vida e a vida dos outros. O Evangelho nos liberta. E a gente enxerga na Bíblia o quê? Aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Porque ele foi alcançado pelo poder do Evangelho. Aquele que matava não mata mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que odiava não tem mais lugar para o ódio no seu coração. Aquele que vingava por qualquer coisa não tem mais essa questão de vingança. Ele entrega tudo para Deus. Por isso o Evangelho é uma mensagem que traz grande alegria, muda o contexto, muda a vida, muda a história. E aqui, essa última frase aqui, o versículo 8, assim houve grande alegria naquela cidade. Assim houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho que eu carrego, o Evangelho que você carrega, a palavra que a gente leva, a palavra de Deus, palavra de amor, palavra de consolo, palavra de ânimo, isso é Evangelho. Palavra de perdão, palavra de salvação, palavra de arrependimento, isso é o Evangelho. E o Evangelho que esses homens saíram pregando, ensinando a respeito do Cristo, de quem era o Cristo, do que o Cristo fez, da salvação no Cristo, do perdão do pecado, a remissão, a salvação, a vida eterna. Isso era motivo e continua sendo motivo de grande alegria. Que a gente possa cada dia mais transmitir esse Evangelho, viver esse Evangelho, passar esse Evangelho, para que as pessoas possam ter aí a sua vida, o seu coração, a sua história mudada, em nome de Jesus. E aí, a partir do versículo 9, nós temos aí a história de um tal de Simão Mágico. Já ouvimos essa história, já preguei sobre essa vida desse Simão Mágico, praticante, o texto, se você conhece, praticante de feitiçaria, que impressionava o povo de Samaria, e ele se auto-intitulava, proclamava, muito importante, e o povo, diz aí a palavra de Deus, se você ler um pouquinho, o povo, tanto as pessoas simples quanto e humildes, quanto os ricos, diziam o seguinte a respeito desse homem que se auto-intitulava grande, poderoso, importante, diziam a respeito dele, está aí no texto, diz assim: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder, e o povo seguia. Então esse Simão Mágico diz que ele realizava artes mágicas, e por realizar artes mágicas o povo se impressionava com ele, e por se impressionar com ele o povo o seguia, e ele se achava. E ele gostava disso porque as pessoas gostam de... Você sabe disso, o ser humano gosta de se achar.
O ser humano gosta de ser seguido, o ser humano gosta de ser admirado, o ser humano gosta de ser aplaudido, o ser humano gosta, inclusive, de receber em virtude disso, e esse homem aqui com certeza ganhava dinheiro em cima dessa turma, com tudo aquilo que ele fazia. Esse era Simão o mágico, e diz o texto que o povo o seguia. E aí, a palavra diz, versículo 13, olha lá. Chega Filipe começa a pregar, e aí diz aí que, versículo 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Cristo Jesus, creram nele, o pessoal ali em Samaria. E aí, diz o texto, que o próprio Simão, versículo 13, o próprio Simão também creu, foi batizado e ficou atrás de Filipe. Olha só a sequência, diz que ele crê, ele tem o desejo de ser batizado, e aí ele é batizado e fica de contínuo com Filipe. É interessante isso, porque isso aqui mostra para mim e para você que, engraçado que eu li uns comentaristas que dizem que Filipe foi meio ingênuo em batizar Simão, devia ter percebido mais, olhado mais. Para mim não existe isso. E nessa época que então, que eles se convertiam e se batizavam ali, não tem jeito, a gente olha e enxerga o que está. A pessoa olha para mim e diz: pastor, eu me converti, eu aceitei, eu quero me batizar, eu vou batizar. Não é ingenuidade minha. Ali que eles batizavam imediatamente, então, não tinha como, Filipe foi ingênuo. Não, o camarada chegou junto com a turma que está ali, disse que creu e quero ser batizado. O que me impede? Você crê? Creio, então vamos batizar. E isso aconteceu com Filipe. Diz que creu, o texto, diz que desejou ser batizado, foi batizado, e além de ser batizado, diz que ele ficou continuamente com Filipe. Aonde Filipe ia, ele ia atrás. E diz a palavra que ele ia observando maravilhados sinais miraculosos que Filipe fazia por meio do nome do Senhor. E aí, no versículo 13, ou melhor, no versículo 17, a gente percebe aí o que acontece, porque ele fica tão maravilhado, e depois os apóstolos ficam sabendo o que aconteceu em Samaria, vão até lá, e aí Pedro impõe as mãos, a turma recebe o Espírito, e aí ele olha para aquilo, ele olha para aquele momento, e aí o que ele faz? Versículo 17, olha lá. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: me deem também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, o que ele faz? Ele vê o que acontece e ele deseja tanto aquele poder, tanto fazer aquilo que ele viu os apóstolos fazendo, que ele pega e oferece dinheiro para ter aquele poder. E aí, meus irmãos, aí sim, com essa atitude, aqui é descortinado o que tinha no coração e na mente de Simão. Agora sim, agora ficou descortinado o que realmente tinha no coração e na mente de Simão. O que tinha? Sede de poder. O que tinha? Sede de ser admirado. O que tinha? Sede de ter as pessoas atrás dele. Sede de poder fazer mais, porque aquilo que os apóstolos faziam era legítimo e verdadeiro. Diz o texto que ele era um feiticeiro, ele enganava o povo com as suas artes mágicas. Agora ele olha e vê alguém que parece que tem mais poder do que ele, só que algo real, e aí ele oferece dinheiro. Eu quero isso para mim, eu quero isso, eu quero ter esse poder, e aí também para ter as pessoas atrás dele, coisa que ele tinha, mas que talvez perdesse,
Porque quando a gente leu aí o versículo 11 e 12, diz assim, olha, que as pessoas o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, olha só, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. E essa turma com certeza passou a seguir Filipe. E aí tinha tudo para eles abandonarem Simão, porque chegou alguém ali pregando a palavra do reino, pregando o evangelho, e depois chegam os apóstolos fazendo aqueles sinais, batizando com o Espírito Santo por meio da imposição de mãos. Ele poderia perder o seu reinado. Então eu preciso de mais poder, eu quero mais autoridade, eu quero aparecer mais, eu quero poder fazer mais coisas. Para quê? Para que as pessoas fiquem atrás de mim. Aqui foi descortinado aquilo que tinha no coração de Simão o mágico. E aí, dos versículos 20 a 23, olha só o que Pedro diz para ele: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso no pecado. Por isso que eu digo, é só Deus que sabe do coração. Deus conhece, Deus sabe quem de fato abraçou a fé, quem de fato se arrependeu, quem de fato se converteu. Isso aí, acima de tudo, é com Deus. É com Deus. E aqui a gente vê um homem que a história conta, quando você vai ler a história paralela, diz que ele se tornou um dos maiores hereges depois. A história paralela não bíblica. Você vai estudar lá sobre Simão, aí é Simão o mago. Ele queria lá e vendia, queria vender poder, essas questões todas que ele fazia e mentia e enganava. Então assim, a gente percebe então esse homem que aparentemente creu, se converteu, foi batizado, ficou. E aí, gente, a gente não pode se deixar iludir. Agora, é interessante algo para a gente terminar. Eu fico pensando o seguinte: ele, quando viu aquela ação, fantástico o que aconteceu. Quero esse dom. Porque Pedro diz para ele: você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? É interessante, porque Deus reparte os seus dons. A palavra diz que Deus reparte os seus dons na vida do povo dele, da igreja, conforme Ele quer. E é interessante porque a gente às vezes vê muita gente querendo dom disso, dom daquilo, e a grande pergunta que pode surgir é a seguinte: para que você quer esse dom? Qual é a intenção? Qual é a motivação? Porque tem alguns dons que aparecem mais. Muito eco, Léo. Tem alguns dons que aparecem mais. Tem alguns dons que dão destaque. Então, alguns dons que te coloca visível diante das pessoas de uma forma maior. Então, muitas vezes, a gente não pode se iludir, não pode deixar a mente, o coração enganar, a gente querer dom disso, daquilo, para poder aparecer. Por que você quer esse dom? Porque eu quero estar na frente, porque eu quero aparecer, porque eu, quem sabe, porque eu quero ser aplaudido, porque eu quero ser reconhecido, não. Por isso que eu prefiro, e a palavra diz que Ele reparte os dons conforme Ele quer. Conforme Ele quer. E não é porque eu apareço que eu sou melhor do que você. Não é porque eu tenho o dom de pregação, ou de ensino, não. Não, nós somos iguais diante do reino de Deus. O que importa é que a gente cumpra o ministério que Ele nos entregou, e cada um com um dom diferente. Isso é o que importa.
Se vai aparecer ou não, e é fantástico isso quando você tem isso em mente, o que importa é que você apareça no céu. Ou seja, é que Deus o saiba. Isso é o que importa. Isso é o que conta. Porque se for o que tem aqui embaixo, se você quiser receber o aplauso aqui embaixo, diante de Deus, foi por água abaixo. O que Ele quer é que eu e você cumpramos o ministério que Ele tem para cada um de nós. E o seu ministério de intercessão, de misericórdia, é tão importante quanto outro ministério. O ministério, são serviços dados por meio da ação e atuação do Espírito Santo. E o que importa é ser obediente a esse dom, a isso que Deus te deu. Quer aparecer aonde? Você quer que seja contado aonde? Aqui? E esse camarada era isso que ele queria. Era isso que ele queria. É interessante, eu não lembro se foi Moody, foi um desses George Whitefield, um desses grandes Jonathan Edwards, eu não sei qual deles, que parece que um dia lhe perguntaram qual era o seu segredo do grande sucesso na pregação, das suas pregações, das pessoas convertidas, e reconheciam que eram gente simples, que ninguém conhecia, mas que ficavam de joelhos, em oração, clamando a Deus, colocando diante de Deus aquele momento, aquela vida, a vida do pregador e a vida daqueles que estavam nos bancos, ouvindo. Esse era o sucesso. Gente que ninguém sabia quem era, mas era muito conhecido no reino dos céus. E isso é o que importa. De fato e de verdade, para mim e para você, que somos homens e mulheres de Deus, que querem viver e cumprir o ministério de Deus, isso é o que importa. Então esse texto mostra para a gente a vida de Filipe, o que Filipe fez aqui nesse momento, nessa hora, essa conversão, pseudo-conversão desse Simão Mago, o coração de Simão, querendo status, querendo poder, querendo comprar com dinheiro o dom de Deus. Isso não existe. Isso não existe. As coisas de Deus é de graça. Você pode pagar para ter, jamais. No reino de Deus é tudo de graça. Ele nos dá. O que Ele espera é um coração sincero, aberto, disposto, humilhado na presença dEle, com disposição em servi-lo. Aí sim, Ele vai te usar, Ele vai me usar, Ele vai fazer de mim e de você aquilo que Ele deseja, através de mim e de você aquilo que Ele deseja, e cumprir os propósitos dEle, para o reino dEle, para a glória dEle. O meu desejo é que a gente possa experimentar cada dia mais, viver essa palavra, viver esse evangelho, cumprir a nossa missão como igreja que está indo, vivendo, façam discípulos de todas as nações. Então o meu desejo é que Deus nos abençoe, que a gente possa se enxergar como povo de Deus e como alguém habitado pelo Espírito Santo, e que, habitado pelo Espírito Santo, à disposição dEle, pode ser usado do jeito que Ele quiser, com o dom que Ele tiver para mim e para você, com o ministério que Ele tiver para cada um de nós. Isso é o que importa. Amém? Amém. Vamos estar orando mais uma vez então para a gente encerrar. Se Deus quiser, no próximo domingo agora, estaremos aqui. Agora tem um feriado grande em São Paulo, né? Começando hoje. O pessoal todas as cidades aqui da região estão escrevendo, por favor, se tiver gente que mora em São Paulo, peça para eles não virem, peça para eles não virem. Todas as cidades aqui escrevendo isso, até São Lourenço. Então a gente está vivendo esse tempo difícil. Colocar nossa vida diante de Deus. Você que é empresário, é comerciante, que eu sei que tem vivido tempos difíceis,
a questão da saúde também. Vamos estar orando, colocando o seu lar, a sua casa, a sua família mais uma vez diante do Senhor. Hoje é aniversário da Eliane Ramos, missionária ali em Pedralva. Vamos estar orando por ela também, que Deus a abençoe ali naquele trabalho dela, que ela tenha ali se dedicado em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante do Senhor. Eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina, ela trabalha no nosso coração, na nossa vida, ela nos forja, ela nos coloca no caminho correto, com a mentalidade correta, o coração correto, a intenção correta. Então, em nome de Jesus, que a gente aprenda com ela, que é viva e eficaz sob a ação do teu Espírito Santo. Quero orar agora pela vida da missionária Eliane, ó Deus, ali em Pedralva, que o Senhor a abençoe, que essa data se repita muitos anos na vida dela, em nome de Jesus. Cuida dela de forma especial, do ministério dela ali em Pedralva, que ela seja ricamente abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faz isso. Cuida dos nossos, da nossa igreja, e agora dispersa onde quer que esteja, nos seus lares, nas suas casas. Abençoe, Deus, cura, dê saúde física, saúde espiritual, que o inimigo não tenha poder e autoridade em nome de Jesus, mas que sejam vidas totalmente guardadas, protegidas e abençoadas pelo Senhor em nome de Jesus, Pai. Faz isso, cuida de cada um, cuida dos enfermos, cuida daqueles que estão aí precisando de ajuda financeira, psicológica, ajuda no relacionamento. Pai, abençoa, Deus, faz a obra que só o Senhor pode fazer em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite, fica conosco, dá-nos aí um restante de semana abençoados na Tua presença, que seja assim, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. E não esqueça de entrar em contato com o seu irmão, não esqueça de fazer aquela ligação e dar um oi para ele, um Deus te abençoe para ele, até dia 18 do mês que vem, pelo menos para um irmão, e é fácil você achar os números. E eu quero até desafiar o seguinte, olha lá no zap da igreja, você que faz parte, tem ali o número de todo mundo, inclusive pegue um número que você, um nome lá que de repente você nem conhece, liga e diz, olha, só que se apresenta primeiro, senão vai dar problema. Eu sou tal, eu sou da nossa igreja, eu faço parte da igreja, eu estou ligando para dizer Deus te abençoe, como é que você está? E aí, quem sabe vocês se conhecem por telefone, tá bom? Porque de repente eu sei que tem muita gente nova que não conhece, mas faz isso, se apresenta. Sou membro da igreja, faço parte, somos da mesma igreja, a mesma fé, e deseja aí uma semana abençoada, diz Deus te abençoe, pergunte como está, faz isso. Tá bom? Então é a minha oração, o meu desejo, e eu espero que você esteja aí sendo cuidado pelo Senhor. Sinta-se abraçado nesse momento. Deus te abençoe, um forte abraço. Deus te cuide. E até domingo, se Deus quiser.